Boa tarde. Neste segmento, vamos ao artigo sugerido por Éder Sena, escrito por Rodolfo Andrello e narrado por Dove Bitcoinheiro. Venezuelanos criam hardware para transacionar Bitcoin durante apagões. Muitas vezes, uma má notícia para algumas pessoas se converte em uma nova solução tecnológica, um novo produto, uma nova forma de empreendedorismo, uma nova solução anti-Estado. A apresentação feita pelo CEO da Locamesh, Randy Brito, na conferência Lightning Network do Bitcoin, que aconteceu recentemente em Berlim, é um dos bons exemplos desse aparente paradoxo. Segundo o empreendedor venezuelano, o projeto visa oferecer soluções para que os venezuelanos continuem a utilizar bitcoins, mesmo durante apagões da rede elétrica, onde os indivíduos ficam impedidos de acessar a internet. A Locamesh criou 2 protótipos até agora, chamados Turpial e Harp, ambos agindo como pequenos roteadores que não precisam de Wi-Fi tradicional com acesso à internet. Em vez disso, eles transmitem transações Bitcoin por uma rede mesh, utilizando dispositivos ESP32 de baixíssimo custo e consumo de energia, até que um deles, em um ponto mais remoto, tenha conexão com a internet e possa transmitir a transação para os demais nós da rede Bitcoin mundo afora. Brito explica: estes dispositivos permitem o comércio nas situações mais adversas, ao tornar possível que usuários enviem e recebam pagamentos utilizando a rede Bitcoin. Estes dispositivos são fáceis de carregar e de esconder, também por questões de segurança. Para quem não entende o conceito de rede mesh, uma explicação técnica. Você que mora aí em uma cidade média ou grande, já reparou que em qualquer lugar que você estiver na sua cidade, tem pelo menos 2 ou mais redes Wi-Fi ao alcance aí do seu celular, certo? Normalmente, muito mais que isso. Não é incomum aí ter centenas de redes Wi-Fi acessíveis aí em qualquer ponto. Ok, você não tem a autenticação para acessar essas redes. O proprietário não autoriza o seu acesso porque você estaria consumindo a internet dele. Ele paga uma grana aí para ter acesso à internet pela NET, Oi, Vivo, Claro, seja lá quem for. E não quer outras pessoas gastando essa internet dele, né? Mas acessar a internet, na verdade, é conseguir se comunicar com outros computadores e servidores que estão muitas vezes aí na própria cidade. Agora imagine que esses dispositivos aceitassem rotear esses pacotes entre si. Como estão em distância de conexão um do outro, é possível mandar pacotes diretamente aí de um para o outro. Como em qualquer ponto da cidade, um roteador Wi-Fi vai sempre encontrar outros roteadores Wi-Fi, eles não precisam sequer usar a internet de um provedor local. Poderiam rotear o pacote entre eles, fazer a conexão do seu dispositivo até o dispositivo de outra pessoa ou até o servidor web, sem precisar pagar acesso à internet para ninguém. Na verdade, haveria um custo aí da energia elétrica desses roteadores, mas diluído aí por cada roteador usado. Nenhum custo de provedor. E sim, isso é possível tecnicamente. O protocolo IP foi criado justamente para funcionar nesse tipo de rede. Lógico, seria mais lento que o acesso atual, porque passaria por um grande número de roteadores e cada um atrasaria o pacote um pouco. E é por isso que o Bitcoin Core insiste em manter os seus blocos com um limite de 1 MB e com espaçamento de 10 minutos entre eles, para que possa se difundir pela rede exatamente em casos extremos de censura como este. Mas a tecnologia está sempre melhorando e em algum ponto pode se tornar tão rápida quanto a conexão normal que temos hoje. Tem mais. Muitos planos de internet não têm limites de dado, só da banda ou velocidade. Então, na verdade, quando você não está usando toda a sua banda, não haveria prejuízo algum de outra pessoa usá-la naquele momento. Lógico, quando você fosse baixar um filme ou fazer algo que consuma essa internet, seria importante que ninguém mais usasse a sua conexão. Sim, podem haver roteadores inteligentes a esse ponto. Lógico, se a sua rede está ocupada, ou caiu a energia elétrica, ou qualquer outra coisa, o roteador passa o pacote para o próximo roteador até chegar num que tem acesso à internet.
ou seja um roteador livre ou até chegar no servidor de destino. Uma rede mesh, dessa forma, não apenas evita problemas como falta de luz e tarifas altas, como impede a censura pelo governo. Não há provedor de internet que possa bloquear o seu acesso. O sinal Wi-Fi e o acesso a dados se distribui por milhares de pontos e essa tecnologia está se desenvolvendo rapidamente. Podemos agradecer aí, em parte, a Nicolás Maduro por isso. Em março, esses dispositivos inventados pelos venezuelanos criaram um sistema experimental que funcionou durante 22 horas consecutivas, até mesmo conectando os dispositivos HARP com satélites da Blockstream e disponibilizando conectividade para outros usuários por meio do dispositivo Turpial. Logo em seguida, surgiu o foco em viabilizar pagamentos rápidos e pequenos utilizando a Lightning Network. O velho Karl Marx dizia que o capitalismo continha em si mesmo o germe da sua destruição. De acordo com o cosplayer de Satanás, a própria economia capitalista trazia consigo a ascensão da classe do proletariado, a classe que tomaria o lugar de protagonista da história. Porém, o que é facilmente constatável é que, na verdade, o estatismo é que contém em si mesmo o germe da sua destruição. Ora, quanto maior for o estatismo e o modus operandi despótico dos governos, maior será o ímpeto para que a livre iniciativa floresça com a resolução de um problema, gerando valor para os indivíduos. Fato é que, mesmo antes da popularização do Bitcoin, certas tecnologias já representaram praticamente a salvação para alguns indivíduos em situação de penúria. No Quênia e em outros países da África subsaariana, em 2011, já era conhecida uma modalidade de pagamentos por SMS denominada M-Pesa. Naquele ano, a quantidade de usuários desse sistema no Quênia já estava em torno de 10 milhões. Graças ao uso massificado, quenianos podem pagar praticamente todas as suas contas com o celular, desde a padaria, corridas de táxi e compras online, até receber salários e remessas de valores de parentes que vivem no exterior, tudo com a segurança dos sistemas informatizados. Alguns quenianos migraram para o sistema para evitar assalto, simplesmente não precisam mais carregar dinheiro. O sistema é tão simples e seguro que, quando adotado para pagar a força policial no Afeganistão, esses comentaram surpresos que haviam ganho um aumento. Não é verdade, apenas diminuiu a corrupção e agora eles recebem os valores integralmente. Hoje é fato que as formas alternativas de pagamento representam o calcanhar de Aquiles do estatismo. Outro episódio bastante ilustrativo dessa realidade pode ser visto nos eventos recentes da eleição na Argentina. O volume de bitcoins negociados P2P, sem corretoras apenas através do site Local Bitcoins, no dia 26 de outubro, foi da ordem de 14 milhões de pesos argentinos, enquanto no Brasil, no mesmo período, foram registrados R$1 milhão. Não só isso, mas no dia 30 de outubro, verificou-se que o Bitcoin na Argentina já estava 30% mais caro do que no resto do mundo. Dadas as duras restrições do Banco Central, que forçam os cidadãos a afundar junto com o navio, parece provável que o Bitcoin se torne ainda mais atraente para aqueles que vivem em circunstâncias econômicas cada vez mais terríveis. Sim, por um lado é realmente lamentável que sujeitos pacíficos tenham de se preocupar com decisões aleatórias de políticos que podem, com uma canetada, arrasar a vida de milhões de famílias. Contudo, no longo prazo, essas insanidades estatistas vão resultar em uma quantidade tão volumosa de soluções antissistema que será possível constatar de forma inequívoca que, ao contrário do que Marx dizia sobre o capitalismo, é o socialismo e o estatismo que se autodestruirão, porque já contém em seu âmago as sementes da própria ruína. Obrigado pela audiência. Quem se interessar ver mais sobre esse tipo de tecnologia, eu fiz um vídeo há algum tempo aí sobre esse use case da rede Mesh e outras ferramentas para mulas, mulas de Bitcoin, lá no canal dos Bitcoinheiros. Veja o link aí na descrição do vídeo. Até a próxima!